Naquela noite chuvosa, Ronaldo parou o carro num cruzamento quase vazio e viu algo que o fez segurar o volante com mais força do que o habitual. Um homem dormia sobre papelões encharcados debaixo de um ponto de ônibus abandonado. Era só mais um corpo invisível na cidade grande. Mas não para ele. Ficou olhando, com o motor ainda ligado, enquanto o limpador de para-brisa riscava o vidro num vai e vem mecânico. Pés descalços, roupas coladas à pele, a cabeça enterrada entre os braços. A água escorria do telhado do abrigo improvisado direto nas costas daquele homem, mas ele sequer se mexia. Parecia já ter feito da chuva uma extensão da própria pele. Ronaldo olhou ao redor. Nenhum outro carro parava. Nenhum pedestre passava. Tudo estava quieto demais. Pensou em descer, pensou em fazer algo, em dizer algo. Mas ficou paralisado. Tinha dinheiro no bolso, influência em toda parte. Mas ali, frente àquela cena tão brutal e silenciosa, se sentia absolutamente impotente. Eu devia fazer alguma coisa, murmurou. Mas não se moveu. As luzes mudaram, o trânsito seguiu e ele, pressionando o acelerador sem convicção, seguiu junto. Mas a imagem ficou durante todo o caminho de volta. Aquele homem encolhido sob a chuva colou em sua mente como se tivesse sido tatuado. Chegando em casa, jogou as chaves sobre a bancada, tirou os tênis, ligou a televisão, mas não prestou atenção. Sentou no sofá, mas não relaxou. Tudo o que fazia parecia sem sentido. O rosto daquele homem, mesmo sem tê-lo visto por completo, preenchia todos os espaços. Não dormiu naquela noite. Na manhã seguinte, acordou cedo. Não havia treino, não havia reunião, mas havia inquietação. Saiu sem destino fixo, apenas com uma direção na cabeça. Voltou para aquela rua. E lá estava ele. O mesmo homem, sentado agora, acordado, o olhar perdido no chão molhado. Uma sacola plástica ao lado. O mesmo casaco sujo colado ao corpo. Ronaldo diminuiu a velocidade, mas não parou. Deu a volta no quarteirão e estacionou a certa distância. Observou de longe. Começou a repetir aquele ritual no dia seguinte. E no outro. Sempre no mesmo horário, sempre na mesma rua. Mas ainda não descia do carro. Foi aí que começou a reparar nos detalhes. O homem nunca pedia nada, nunca estendia a mão, nunca falava com ninguém. Mas sempre limpava o chão ao seu redor antes de deitar. Dobrava o papelão com cuidado, como se fosse um lençol. Às vezes usava um pano velho para secar os próprios pés. Era como se dissesse ao mundo, eu ainda sou alguém. Certa noite, Ronaldo tomou coragem. Levou 2 sanduíches e uma garrafa de água. Parou o carro discretamente, desceu rápido, deixou os itens sobre o banco ao lado e saiu sem dizer uma palavra. Na manhã seguinte, os objetos haviam sumido. Nenhum bilhete, nenhuma reação, nenhum agradecimento. Mas o homem estava lá. E naquele dia, pela primeira vez, ele olhou. Um olhar breve, sem expressão, sem emoção, mas era um olhar direto. Ronaldo sentiu algo estranho. Aquilo não era gratidão. Era reconhecimento. Como se o homem dissesse com os olhos, eu vi você. E você me viu. Foi o primeiro contato verdadeiro. Nos dias seguintes, Ronaldo percebeu que estava mudando. Começou a recusar convites. Faltou a entrevistas. Passou a andar mais a pé. Olhava para as pessoas com mais atenção. Começou a notar quem varria a calçada, quem dormia nos cantos escuros da cidade, quem arrumava papelão como se fosse colchão. Era como se algo tivesse sido ativado dentro dele. Começou a perguntar discretamente sobre o homem. Ninguém sabia quem era. Uns diziam que apareceu depois da pandemia, outros afirmavam que era mudo. Alguns achavam que era louco. Mas ninguém sabia o nome. E talvez esse fosse o detalhe mais cruel, ninguém jamais havia perguntado. Num fim de tarde, Ronaldo estacionou e ficou quase meia hora observando. As pessoas passavam, atravessavam a rua, desviavam o olhar. O homem permanecia imóvel, como parte da paisagem invisível. E então, algo inesperado aconteceu. Uma menina, talvez com 10 anos, caminhava com a mãe. Ao ver o homem, parou. Tirou um pacote de biscoitos da mochila, e sem dizer nada, estendeu com as 2 mãos. O homem olhou, pegou com cuidado e disse em voz baixa, obrigado. Ronaldo, dentro do carro, sentiu um nó na garganta. Aquilo que ele, com toda a sua fama e segurança, não havia conseguido fazer em dias, uma criança fez, com a inocência de quem não enxerga barreiras. Naquele instante, Ronaldo se viu pequeno. E, pela primeira vez, pensou seriamente, e se eu descer do carro? Mas ainda não desceu.
Não naquele dia. Ronaldo acordou antes mesmo do despertador tocar. O céu ainda estava escuro, mas dentro dele o dia já havia começado. Era como se alguma parte de sua alma não tivesse voltado para casa na noite anterior, tivesse ficado lá, naquela calçada molhada, entre papelões e silêncios. Escovou os dentes com pressa, tomou um café que mal sentiu o gosto e pegou o carro. Não sabia o que faria, nem o que diria, mas sabia exatamente para onde iria. A rua estava quase vazia. A cidade ainda acordava, bocejando, com as luzes de postes que piscavam em decadência. Quando virou a esquina, viu o banco. E o homem, sentado, com os olhos baixos e os ombros curvados, como se carregasse uma cidade inteira nas costas. Dessa vez, Ronaldo não hesitou tanto. Estacionou perto, desceu com passos leves, como quem não queria assustar um animal ferido. Levava nas mãos um cobertor novo e no bolso um bilhete simples, direto. Você não está sozinho. Me diga como posso ajudar. Não havia assinatura, nem nome, nem promessa. Apenas presença. Aproximou-se devagar. O homem o viu. Não recuou. Não sorriu. Apenas observou, como quem não tinha mais energia para se assustar. Ronaldo se abaixou, colocou o cobertor com cuidado ao lado e ia deixar o bilhete em silêncio, quando ouviu. Não preciso disso. A voz era grave, rouca, mas firme, como se ainda guardasse o último pedaço de dignidade num lugar seguro. Ronaldo parou, surpreso com o som. Era a primeira vez que o homem falava. A primeira vez que ele não era só silêncio. Eu entendo, respondeu ele, com sinceridade. Mas talvez eu precise. O homem o olhou por longos segundos. O olhar dele era profundo, mas não agressivo. Era o olhar de quem já viu demais, sentiu demais, perdeu demais. Por que você vem aqui? Perguntou. Ronaldo hesitou. Não porque não soubesse a resposta, mas porque ela parecia grande demais para caber em palavras. Porque eu não consegui esquecer o que vi. E porque ninguém mais parece ver. O homem abaixou os olhos. Tocou o cobertor. Apertou o tecido entre os dedos, como se quisesse confirmar se aquilo era real. Não gosto de dever nada a ninguém. E eu não estou te oferecendo uma dívida. Estou apenas dividindo o que me sobra. E ainda assim foi simples, como tudo que tem valor de verdade costuma ser. Depois daquele dia, Ronaldo passou a visitar o centro com mais frequência. Não havia um compromisso firmado, nem promessas declaradas, apenas uma presença constante, e isso era o bastante. Mauro aos poucos se tornava uma espécie de pilar por ali, alguém que, mesmo com poucas palavras, transmitia confiança. Certo dia, Ronaldo chegou e encontrou Mauro cercado por 3 crianças pequenas. Ele lia em voz alta, com pausas suaves, enquanto os olhos atentos dos pequenos buscavam nas páginas alguma resposta que talvez nem soubessem que estavam procurando. Era um livro infantil, mas a forma como Mauro lia dava àquelas palavras uma importância quase sagrada. Ronaldo não quis interromper. Encostou-se na parede e apenas escutou. Foi ali que percebeu, Mauro estava se tornando o que sempre foi, mas que o mundo havia esquecido, um homem inteiro. Quando a leitura terminou, Mauro fechou o livro com delicadeza e disse às crianças que fossem brincar. Só então notou Ronaldo. Sorriu com os olhos. Ronaldo respondeu com um gesto calmo, como quem reconhece não apenas a pessoa, mas a jornada inteira que ela percorreu. Nunca pensei que voltaria a ensinar alguma coisa, disse Mauro, ajeitando os livros na prateleira improvisada. E eu nunca pensei que teria tanto a aprender em silêncio, respondeu Ronaldo. A amizade entre os dois cresceu como crescem as coisas que não têm pressa, com raízes fundas e flores discretas. Eles não falavam sobre o que aconteceu antes, não porque evitassem o assunto, mas porque sabiam que havia algo mais importante à frente. Um dia, Mauro chamou Ronaldo de canto. Estava com um caderno nas mãos, o mesmo onde escrevia desde os primeiros dias no centro. Tem algo que eu quero te mostrar, disse. Ronaldo assentiu. Mauro abriu o caderno e mostrou as primeiras páginas. Pequenos textos, memórias, fragmentos da vida na rua, reflexões noturnas, pensamentos soltos. Estou tentando escrever minha história. Não porque ache que alguém vai querer ler, mas porque preciso lembrar que ela existiu. Que eu existi. Ronaldo olhou para aquelas palavras e sentiu um aperto no peito. Eu acho que o mundo precisa ouvir isso, Mauro. Talvez mais do que você imagina. Mauro deu de ombros, mas seus olhos brilharam de um jeito que denunciava um orgulho silencioso. Pode ser. Mas mesmo que ninguém leia, já valeu por me lembrar quem eu sou. Nos meses seguintes, Mauro terminou o caderno. Ronaldo o ajudou a digitar os textos, revisar com cuidado,
e juntos encontraram uma pequena editora disposta a publicar o material como um livro independente. O título era simples, direto, carregado de tudo o que ele havia vivido. O Banco Invisível. Quando o livro foi lançado numa pequena biblioteca comunitária da periferia, Mauro usava uma camisa limpa e um sorriso tímido. Ronaldo ficou no fundo da sala, não fez discursos nem chamou fotógrafos. Apenas assistiu enquanto dezenas de pessoas ouviam em silêncio a leitura de trechos do livro, muitas com lágrimas nos olhos. Mauro, o homem que um dia foi invisível, agora era voz. Ao final da noite, Ronaldo se aproximou, abraçou Mauro com firmeza e disse: "Isso aqui é o recomeço." "Não," respondeu Mauro. "Isso aqui é o começo. O primeiro de verdade." E assim foi. 2 homens, 2 histórias, uma amizade improvável costurada em meio à chuva, ao silêncio e aquilo que realmente importa, ver e ser visto. Porque no fim, como dizia o trecho do livro que Mauro marcou com um pedaço de papelão rasgado, o essencial é invisível aos olhos, mas nunca ao coração. O tempo passou. O livro de Mauro, simples e carregado de verdades nuas, começou a ganhar vida fora dos limites da pequena biblioteca onde foi lançado. Um professor de literatura de uma escola pública leu um exemplar e decidiu trabalhar com seus alunos um dos capítulos. Uma psicóloga usou trechos em rodas de conversa sobre empatia. Uma jornalista independente escreveu uma matéria sobre o homem invisível que virou voz, e o texto viralizou. De repente, Mauro, que antes era apenas mais um rosto ignorado na multidão, virou referência. Recebia convites para palestras, saraus, encontros comunitários. Ele ia, sempre com humildade, sempre dizendo: "Não sou escritor. Só vivi demais em silêncio." Ronaldo acompanhava tudo com orgulho discreto. Mais do que um ídolo do futebol, ali ele era apenas um amigo. Mas a conexão entre eles se tornará algo público. Em uma das entrevistas, perguntaram a Mauro o que mais o impactou no reencontro com Ronaldo. Ele respondeu, com a voz embargada: "O fato de ele ter me reconhecido. O mundo pode te dar muitas coisas, mas quando alguém te olha nos olhos e diz, 'Eu te vejo,' isso não tem preço." E foi com base nisso que nasceu o próximo projeto, Olhos que Veem, uma ONG criada por Ronaldo e Mauro para dar visibilidade a histórias de pessoas em situação de rua, com foco em ressignificação de identidade, reconstrução da autoestima e reintegração digna à sociedade. A sede foi inaugurada em um prédio antigo no centro da cidade, reformado com a ajuda de voluntários. Mauro fazia questão de estar presente quase todos os dias. Conversava com cada novo rosto, ouvia, anotava, escrevia. Suas palavras viraram um bálsamo para muitos, e sua presença se tornava símbolo de esperança real. Um jovem chamado Ícaro apareceu certa manhã na ONG. Tinha 19 anos, os olhos tristes, e uma mochila furada nas costas. Mauro o acolheu como um irmão mais velho. Descobriu que Ícaro escrevia poesias em guardanapos, em papéis encontrados no lixo, e sonhava em publicar um livro. Mauro olhou para Ronaldo, e Ronaldo apenas sorriu. "Vamos dar asas a esse Ícaro." E assim fizeram. O livro de Ícaro saiu meses depois, com o apoio da ONG. Título: Asas de Papel. Aquela corrente de empatia e reconstrução foi crescendo como uma maré silenciosa, mas forte. Cada novo livro, cada nova história, era como um tijolo numa ponte que ligava 2 mundos, o de quem vê e o de quem é visto. Na comemoração de 2 anos da ONG, Mauro fez um discurso simples. Estava com a saúde um pouco debilitada, o tempo na rua havia deixado marcas no corpo, mas sua voz era firme. "Eu estive no chão. Não falo isso como vítima, mas como prova. E hoje estou aqui, não por ser melhor, nem mais forte, mas porque alguém decidiu não desviar os olhos. Então, se você me ouve agora, saiba, talvez seu gesto de olhar para alguém mude um destino inteiro. Como mudou o meu." Ronaldo enxugava discretamente os olhos no fundo do salão. Aquilo não era só a história de Mauro. Era a história de todos que um dia se perderam, e foram encontrados pelo poder da escuta, da presença, da amizade verdadeira. Naquela noite, ao voltarem para casa, Ronaldo e Mauro ficaram em silêncio no carro por um tempo. Até que Mauro disse: "Você acredita em milagre, Ronaldo? Depois de tudo isso? Como não acreditar?" Mauro sorriu, olhou pela janela e murmurou: "Então, acho que a gente vive dentro de um agora." Os meses seguintes foram intensos. Mauro continuava sendo o coração da ONG. Mesmo com a saúde oscilando, fazia questão de estar presente. O tempo parecia correr com mais pressa agora, como se o universo soubesse que os dias dele estavam contados.
Foi em uma manhã fria de junho que Mauro não apareceu. A equipe estranhou. Ronaldo, preocupado, foi até o pequeno apartamento onde Mauro morava desde que deixou as ruas. Ao entrar, encontrou-o sentado na poltrona, com um cobertor sobre os ombros e um caderno no colo. Mauro dormia. Um sono sereno. Nas mãos, ainda segurava a caneta. Havia escrito até o último suspiro. Ronaldo sentou-se ao lado, em silêncio. Leu as últimas palavras. Se um dia eu me for sem avisar, saibam que fui completo. Fui escutado. Fui visto. E amei. Amei mais do que pensei ser possível. Obrigado por me devolverem a mim mesmo. Ronaldo fechou o caderno com delicadeza. Não chorou ali. Apenas segurou a mão do amigo, já fria, e sussurrou. Você foi luz, Mauro. E vai continuar sendo. O velório foi simples, como ele teria gostado. Mas cheio de gente. Gente que ele tocou sem saber. Homens e mulheres em situação de rua, estudantes, artistas, jornalistas, voluntários, todos estavam lá. Ícaro leu uma poesia em sua homenagem. Mauro, o homem que escutava com os olhos. Que escrevia com o coração. Que virou casa para os que nunca tiveram chão. Dias depois, Ronaldo reuniu a equipe da ONG. Levantou-se diante de todos com a voz embargada e falou. A gente perdeu um irmão. Mas ele nos deixou um mapa. Vamos continuar caminhando com ele. E então, anunciou. O novo nome da nossa casa será Instituto Mauro Silva, Olhos que Veem. Silêncio. E aplausos. Aplausos molhados de lágrimas. O legado de Mauro não parou ali. Seu segundo livro, que estava quase pronto, foi lançado póstumamente. Título. O Grito das Coisas Simples. Mais profundo, mais maduro, falava sobre a beleza dos detalhes que passam despercebidos. Cada página era como uma conversa íntima entre ele e o leitor. Um convite à reflexão. O livro virou material em escolas, universidades e rodas de leitura nas ruas. Um grupo de jovens criou um clube chamado Filhos de Mauro, onde se reuniam para escrever cartas para pessoas em situação de rua, como forma de acolhimento. Algumas dessas cartas mudaram vidas. Ronaldo seguiu em frente. Nunca deixou o futebol de lado, mas entendeu que sua missão era maior. Ao lado de Ícaro e outros jovens, rodou o Brasil com projetos sociais, levando a mensagem de Mauro a cada canto. Em uma entrevista para a televisão, anos depois, perguntaram a Ronaldo. Qual foi o maior gol da sua vida? Ele sorriu. Pensou em todas as finais, em todos os estádios cheios. Mas respondeu. O maior gol foi ter parado naquela calçada naquele dia. E ter ouvido o homem invisível. Hoje, na sede do Instituto Mauro Silva, há uma frase escrita na parede de entrada. Em letras grandes, simples, como ele era. Escutar pode salvar vidas. Ver alguém pode ressuscitá-lo. E ao lado, uma poltrona vazia. Um banco invisível. Mas que ninguém mais ousa ignorar. Se quiser, posso adaptar essa história para roteiro, vídeo, curta-metragem ou até transformá-la em um livro. Deseja isso? Anos haviam se passado desde a despedida de Mauro. Mas seu nome, suas palavras e seus gestos ainda estavam vivos em cada corredor do Instituto. O que ele plantou brotava com força em cada ação de acolhimento, em cada novo recomeço que nascia sob o olhar de alguém que, até então, só conhecia o abandono. Ícaro agora era um dos coordenadores do projeto. Crescerá ali dentro, ao lado de Mauro e Ronaldo, e se tornará uma ponte entre os jovens em situação de rua e os sonhos que ainda resistiam dentro deles. Numa tarde chuvosa, ele foi chamado por uma funcionária do instituto. Ícaro, tem um garoto lá fora, diz que quer falar com o homem que escutava com os olhos. Ícaro sorriu, lembrando da forma como Mauro era chamado. Foi até a entrada. Encontrou um menino de uns 11 anos, encharcado, segurando um caderno velho. Você é o Ícaro? Sou, sim. E você é? Me chamo André. Eu li o livro do Mauro. E eu escrevi umas coisas também. Será que você pode escutar? Ícaro sentou-se no banco da entrada, o mesmo onde Mauro costumava esperar os visitantes. André sentou ao lado e começou a ler. Eram palavras simples, mas carregadas de dor, de saudade da mãe, de noites frias embaixo da ponte, de fome e de esperança. Ícaro não interrompeu. Apenas ouviu. Como Mauro faria. Ao final, os olhos do menino se encheram de lágrimas. Eu achei que ninguém ia querer saber disso. Ícaro respirou fundo, segurou firme nos ombros do menino e respondeu. André, o mundo precisa ouvir isso. E você vai ter onde escrever, onde viver e onde recomeçar.
Naquela noite, Ronaldo voltou de viagem e encontrou Ícaro e André organizando papéis, rindo, como velhos amigos. Quem é esse? Perguntou Ronaldo. Esse aqui é o próximo autor do Instituto, respondeu Ícaro, sorrindo. Ronaldo se aproximou do garoto e lhe entregou um presente embrulhado com cuidado. É de alguém que ia gostar muito de te conhecer, disse. André abriu o pacote. Era o primeiro caderno de Mauro. Aquele em que ele havia escrito seus primeiros relatos ainda na calçada, coberto de manchas, marcas do tempo e vida. André o segurou como um troféu. E, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se visto. Sentiu-se inteiro. Na parede do instituto, ao lado da frase de Mauro, uma nova linha foi adicionada. Toda voz merece ser ouvida. Todo silêncio guarda uma história. E assim, o ciclo continuava. Mauro partiu, mas suas palavras haviam se transformado em raízes profundas. E a cada nova história colhida, ele voltava. Nos olhos de quem ouvia. Nos sorrisos de quem, enfim, era ouvido.